Você pode abrir a sua Bíblia, Jó, capítulo 11, versículo 7, e depois estaremos indo para Deuteronômio 29. Jó, capítulo 11, verso 7, diz assim: Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Olha o verso 8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. O que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. O que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou ajuntar, quem o impedirá? Agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, ok? Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Muito bem, queridos, nós estamos no nosso segundo momento da nossa conferência. E ontem, propriamente, nós abordamos aqui sobre a estrutura teórica da teologia. Começamos falando sobre a teologia no seu nascedouro, ela sendo limpa, espiritual, a qual foi produzida também pelos pais da igreja, na busca da elevação, na busca da pureza do espírito e da alma humana. Esse foi o objetivo primário da teologia. No segundo momento, nós falamos sobre outra teoria dessa estrutura teológica, que na verdade depois ela foi impactada pela razão. Com a vinda das concepções aristotélicas, isso trouxe um certo impacto, de modo que a partir de agora a razão ela vai colocar sua impressão, o seu impacto, o seu peso na teologia. De modo que desde então a teologia ela sempre será dominada por esse impacto da razão humana. No terceiro momento falamos da estrutura teórica, falamos da estrutura teórica crítica da teologia. Foram surgindo diversos nomes atacando a teologia, atacando esses momentos. E aí vocês podem observar que nós citamos o caso de Nietzsche, nós citamos o caso de Karl Marx, dentre outros que começaram a bater forte na teologia, como Augusto Comte, que chegou a dizer que agora, na era da razão, nós não precisávamos mais do período da infância. E nesse particular, se dizia que a teologia ela estava em um nível de infância. Ok? Essas estruturas nós apresentamos. Mas em prosseguimento, eu quero também deixar claro que havia um processo que se desenvolvia entre a teologia e as demais ciências. Outrora, se você não sabia, é importante que você saiba que antes a teologia ela era vista como a rainha de todas as ciências. Ou seja, houve uma época em que todas as ciências se voltavam para a teologia. A teologia era o centro, a teologia era a base. Mas, posteriormente, vai haver esse ato de se absidar a teologia da ciência. Ou seja, cada um vai seguir o seu próprio ramo, a sua própria estrutura. E isso vai ser impactado grandemente através do Renascimento. Com a vinda do Renascimento, isso vai causar um impacto muito forte. E esse impacto ele vem com a modernidade. Porque antes tudo era respondido pela fé. A igreja respondia tudo à base da fé. As palavras de Santo Ambrósio, quando ele dizia toda a verdade dita por quem quer que seja é do Espírito Santo, era uma forma de fechar a porta para os pagãos. A igreja católica ela vai bater muito forte contra aquilo que seria a filosofia clássica. E aí quando você chega no período medieval, a começar do quarto século, que você vai ter figuras importantes como o Santo Agostinho, perceba que a partir desse momento, quando entra essa ênfase da igreja, eles vão bater de frente com a Bíblia através da fé, refutando a ciência.
Aí nós citamos o caso de Galileu Galilei, citamos o caso de Giordano Bruno, citamos o caso de Newton. E a igreja, ela tentou responder os anseios da ciência de forma fragmentária, de uma forma sem base, e na verdade se usava textos bíblicos, fechando tudo de modo radical. É muito importante que você que está nesta conferência saiba que o grande erro da igreja ao longo do tempo foi fazer uso de passagens bíblicas para o campo da ciência de forma errada. O que, na verdade, a Bíblia, ela nunca confrontou com a ciência em si mesma. É muito importante que você atente para essas nuances. A Bíblia não bateu de frente. A má interpretação e a forma de usar de modo apologético determinados textos para ligar a ciência com a Bíblia ou confrontar a ciência foi totalmente errado. É fundamental que você saiba que são análises e campos de estudo diferentes. A ciência, ela faz a sua análise dos objetos pelo seu saber racional, pela validação, pela análise, pela crítica hipotética, ao passo que a teologia, seu elemento é firmado na fé. Então, cada um deveria estar no seu devido lugar. Quando você analisa essa perspectiva, foi isso que tentou fazer os escolásticos. E aí vocês sabem muito bem dessa discussão que começou a surgir entre fé e ciência, fé e razão. Mas, à luz da própria Bíblia, nunca teve essa disparidade. As interpretações erradas, fora de contexto, geraram esses conflitos que trouxeram essa desarmonia para a teologia. E aqui eu quero fazer um adendo para você que me escuta, para você que está participando dessa conferência. É sempre um mal da nossa parte, quando surge algo, nós queremos responder sem analisar cuidadosamente o viés da palavra de Deus. Então tem coisas que fazem parte do mundo humano, tem coisas que na verdade estão atreladas à fé. Soren Kierkegaard, quando ele tratava sobre essa particularidade da fé, que ele dizia que era um salto no escuro, ele também entendia que era possível haver esse liame entre a fé e a razão, desde que cada um pudesse compreender o seu devido papel, ok? Então nós falamos que antes a própria teologia, ela era vista como a ciência, mas as duas vão se tornar inimigas ferrenhas por causa de interpretações erradas. Vocês sabem que a igreja, ela vai perseguir, ela vai matar aqueles que defendiam a ciência. E nós falamos ontem aqui que no princípio vários cientistas eram crentes, confiavam em Deus. Inclusive grandes universidades nasceram dessa base estrutural da palavra de Deus. Mas o erro, uma fé imposta, uma crença mal interpretada, colocou em choque, colocou em desavença a ciência e a teologia. Então é muito importante que nós atentemos para essa particularidade. Em prosseguimento, nós também falamos que é necessário que você faça uma separação entre teologia e ciência. No nosso e-book do curso de teologia, eu fiz uma definição precisa sobre isso, mas é importante que você saiba que a teologia, o seu elemento, a sua ciência, a sua base é o próprio Deus. Para nós, dentro do campo da teologia, a teologia é uma ciência máxima, no sentido de falar sobre Deus, dos mistérios de Deus, porque ela está assente dentro do campo da fé. Ao contrário da ciência, a ciência ela é dedutível, a ciência ela é crível, a ciência trabalha em cima da análise, da pesquisa, a ciência analisa. A ciência tem seu lado hipotético, a ciência ela trata no campo do conhecimento e ela tem as etapas que envolvem os processos epistemológicos. Ao passo que a fé, ela tem outro viés, ou melhor, a teologia, ela tem outra base. A base da própria teologia é Deus. Deus, nele se finda todo o conhecimento. Ele é o autor do conhecimento, ele é o autor da vida, ele é o autor do homem, ele é o autor do universo. Então, a base de uma verdadeira teologia espiritual é o próprio Deus. Daí a necessidade de você
fazer essa diferenciação, porque quando chega a modernidade, que entra em cena o renascimento, os homens começaram a deixar a fé de lado e começaram a entender que a natureza, o homem, na verdade, poderiam ser objetos de análise pela pesquisa, pelo estudo. É disso que trata especificamente a ciência. Então, dentro dessa noção, dessa concepção, a teologia, ela não é ciência como as demais ciências, porque ambos objetos de estudo são diferentes. A teologia estuda o homem, mas ela não estuda o homem do ponto de vista biológico. A teologia estuda o homem do ponto de vista antropológico. E foi isso que a igreja, lá no início, não entendeu. Quando a ciência tentou responder os fenômenos da natureza, a questão do ser humano, a essência da vida, as pessoas não entenderam. E daí começou a se dizer que a teologia, ou melhor, a ciência, era maléfica, né? Era maldita, a ciência era instrumento do diabo. Não, a ciência era de Deus. Só que o objeto de estudo da ciência era outro. E é o grande mal que acontece às vezes com líderes, acontece às vezes com pregadores, acontece às vezes com quem tem a Bíblia, que busca radicalizar essas questões e não sabe diferenciar o papel de cada coisa no seu devido lugar. A ciência, ela tem os seus pressupostos epistemológicos, paradigmáticos, como também a teologia tem seus pressupostos, tem as suas etapas, não é isso? Dentro desse processo epistemológico. Mas só que a teologia, ela vai para outro caminho. E quando se fala da teologia, ela está dentro do campo da fé. É por isso que eu fiz questão de dizer aqui duas coisas dentro da Bíblia, citando aqui Jó 11:7, citando Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem a Deus. Há coisas na Bíblia que nós nunca vamos entender. Há coisas que Deus encobriu e que nós não podemos descobrir. Coisas que Deus nos revelou, elas são suficientes para promoverem a nossa fé, estabilidade, crescimento, estrutura espiritual. Agora, existem coisas que elas sempre se tornarão incógnitas para nós. Incógnitas para nós. E isso está dentro do campo também da filosofia. Há questionamentos no campo da filosofia que não podem ser respondidos. Isso tratava Kant e muitos outros, e essa é a perspectiva da filosofia existencialista. Dentro da visão de Sartre, dentro da visão de Schopenhauer, dentro da visão de Nietzsche. E o grande problema de alguns filósofos, aliás, teólogos filósofos, é tentar responder pela sua razão, pela sua crença, tentar responder aquilo que está encoberto para nós. Mas não há choque nesses parâmetros entre ciência e teologia. Então nós podemos analisar que isso é muito forte e muito claro para nós. Então chegou o momento em que a teologia, ela vai se absidar, ela vai ser cerceada, cortada da ciência, porque não dá mais para as duas caminharem juntas. Não porque elas não pudessem coabitarem juntas, mas devido à forma em que, através do renascimento, com o embate com a igreja, que a igreja dizia assim, é a fé e acabou-se tudo. Tem coisas no campo da fé que a própria fé não pode responder, que é coisa do campo da ciência. Então nós temos que compreender isso. É muito importante nós atentarmos para essa particularidade. Então, a partir desse momento, aí, com a vinda do renascimento, do iluminismo, a teologia, ela vai sair de cena. E quem vai entrar praticamente agora é a ciência. E desde então, aquilo que está atrelado à mente, ao poder racional, ao racionalismo, tudo passou a estar fora da teologia. E a teologia, ela deixou de ser vista como a rainha-mãe, como essa matéria que se torna importante para nós, ok? Quando você estuda, por exemplo, aspectos de ciências exatas, ciências humanas, elas têm os seus paradigmáticos, elas possuem os seus aspectos epistemológicos, não é assim? Epistemológicos. Ela tem a etapa do processo em que o conhecimento se desenvolve. Isso é claro. E como eu analiso isso, eu também posso entender que dentro dessa estrutura da teologia também tem os seus processos epistemológicos, só que com um viés totalmente diferente. A base é a ciência de Deus.
E quando eu olho para essa ciência de Deus, eu vejo Deus como sendo o causador, o criador, o eterno, aquele que na verdade é o ser absoluto. Enquanto que a ciência, ela vai partir de uma análise totalmente pelo viés natural, que tem as suas leis. Então, você pode perceber que vários cientistas, como eu disse aqui, citando Rick Nanes, acreditavam em Deus. Criam em Deus e se sujeitavam à palavra de Deus. Só que eles sabiam que haviam fatos que estavam tão somente ligados a questões naturais. Agora, Charles Rhodes, ele diz uma coisa interessante. Seja como for, tudo que nós girarmos vai bater num centro maior. E esse centro maior é Deus. Deu para você entender, querido aluno? Então é muito importante. E vem um questionamento muito prioritário. É possível a teologia dialogar com outras ciências? É possível a teologia dialogar com a ciência, por exemplo, a biologia? É possível. É possível a teologia ela dialogar com a ética? É possível. É possível a teologia dialogar com a filosofia? É possível. Mas cada um no seu devido lugar. Então nós não podemos excluir a teologia de um diálogo com outras ciências, porque na verdade aborda e trata sobre essas questões.